Bem-vindos à última aula da nossa jornada do concurseiro aprovado. Galera, sabe por que essa aula é tão importante? Porque as questões de prova cobram, gente, na grande maioria, o que está na lei seca. 70%, cerca de 70%, 67% das questões de prova que respondem, que vão ser cobradas na sua prova, vão envolver matéria de lei seca. E eu sei que estudar lei seca é difícil, porque é um texto abstrato que você não consegue levar para sua vida. Muitas vezes você se sente, nossa, eu vou ter que decorar essa chatice. Mas não, eu vou falar para você que é possível estudar de um jeito diferente, cheio de exemplos para você lembrar, com alguns esquemas para você memorizar, muito mais fácil. Além disso, uma das dicas mais importantes para você que está começando a sua jornada de concurseiro agora é responder questão todo dia. Quando você lê um artigo e já responde as questões que são respondidas por aquele artigo, quando você faz isso, lê o artigo, responde as questões que estão envolvidas com aquele tema ali, você fixa aquele conteúdo muito mais rápido. Como que você vai fazer isso? Falei com vocês na primeira aula, mas vou repetir aqui. Gente, no final do livro, eu trago para você quais são as frases mais cobradas, que a gente chama de frases poderosas. As frases poderosas de cada capítulo, tá vendo aqui? Essas 3 frases respondem a 83% das questões de prova. E eu trago também os artigos quentes. Esses são os artigos mais cobrados sobre esse capítulo aqui. Você lê os artigos, corre no QR Code, responde as questões que são respondidas por esses artigos, que cobram esse conteúdo. E isso funciona, depois vem as flashcards, As perguntas que mais aparecem na sua prova, com as respostas para você praticar. E logo em seguida, frases poderosas do outro capítulo. Essas frases aqui respondem a 75% das questões do capítulo de eficácia e interpretação das normas constitucionais, os artigos mais cobrados e as questões que são cobradas por esses artigos, que envolvem a matéria desses artigos. As flashcards, depois de novo, gente, frases poderosas desse capítulo aqui, esse capítulo é Preâmbulo, ADCT e Princípios Fundamentais. Essas frases respondem a 86% das questões de prova. Esses são os artigos mais cobrados e aqui estão no final da página o QR Code das questões. Vocês sabem que isso está no final do livro. No final do livro tem tudo isso. Eu sei que muita gente aí está querendo o livro, eu já vou explicar para vocês a novidade que vai acontecer. Mas então, gente, ao longo do livro, você já sabe, tá tudo colorido, tem QR Code de questões no final de cada página, eu mostro quais são os aspectos mais cobrados, em conformidade com o código de cores, tem áudio explicando cada página também. Então, gente, como é que funciona? Assistiu o vídeo aula, leu a página, fez questão, se tiver dúvida, áudio aula também, é muito completo. Tudo com o código de cores que vocês já sabem. O que está em verde responde a 100 questões, o que está em amarelo a 200 questões e o que está em vermelho a mais de 300. Beleza, vocês já sabem isso, mas hoje a gente vai estudar o artigo 5º da Constituição. Artigo 5º, gente, porque ele cai muito nas provas de concurso, ele é muitíssimo importante e com essa aula você vai ter toda essa noção, vai entender aquele artigo ali, vai entender através de exemplos, vai ficar muito mais fácil. Vamos lá, primeiro ponto. Tira o print aí de quais são os incisos mais cobrados nas provas de concurso. Essa estatística considera os últimos 10 anos, questões de nível médio e de nível superior. Não existe questão de prova que não seja respondida pelo meu material. Galera que já tem material sabe, todas as videoaulas mudaram, atualizadas, porque muita coisa mudou nesses últimos anos. Beleza. Esses são os incisos mais cobrados, mas vamos começar a falar sobre cada um dos incisos. Eu vou ler, o dispositivo legal, porque muitas vezes cai a cópia do dispositivo na sua prova e vou te explicar. Vamos lá. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade ao direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. Gente, o que esse caput do artigo 5º está falando? Todo mundo é igual perante a lei. Isso chama, gente, igualdade formal. Lembra que eu falei com vocês? Formal vem de formalidade da lei. Perante a lei,
perante o que a lei está estabelecendo aqui, todo mundo é igual. Mas não quer dizer que na prática a gente seja igual. Existem muitas diferenças entre os seres humanos. Eu não sou igual a você, né? A gente sabe que tem gente mais rica, que tem mais vantagens do que o outro, não é verdade? Então, o que a administração, o que o Estado tem que buscar? O Estado tem que buscar reduzir as desigualdades que existem entre os seres humanos em sociedade. Nós sabemos que perante a lei, todo mundo é igual, mas na prática não é assim. Nem todo mundo é igual. Então, o que o Estado vai fazer? O Estado trata os iguais de uma forma igual e os desiguais de uma forma desigual na medida em que eles se desigualam. Para quê? Para promover uma isonomia material, uma igualdade na matéria. Tem que entender esse conceito, gente. Igualdade formal está falando das formalidades da lei. Perante a lei, todo mundo é igual. Mas a gente sabe que na matéria, na prática, na vida real, né, a gente não é igual. Então, para fins de reduzir essa desigualdade que existe entre os homens, o Estado trata os iguais de uma forma igual e os desiguais de uma forma desigual na medida em que eles se desigualam. Lembra aí, por exemplo, uma pessoa que tem deficiência física. Para ela acessar um transporte público, o ônibus vai parar, o elevadorzinho vai descer, vai esperar um pouquinho, a pessoa vai entrar e vai acessar aquele transporte público. Correto? Então ela vai ter um tratamento diferenciado, haja vista que ela está numa posição de desigualdade, sim. É por isso, prof, que aquelas pessoas que têm deficiência, né, existe uma reserva de cargos para elas, né, em concurso público? Sim, exatamente por isso, porque essas pessoas elas já têm uma situação especial. Então elas vão concorrer por aquelas vagas reservadas para elas, elas concorrem entre si, entre todos aqueles que têm aquela deficiência. Beleza? Ok. Prof, mas quando você fala então que a administração pública não vai tratar todo mundo igual, é por isso, por exemplo, que eu já vi que tem alguns concursos que estabelecem limite de idade, limite de altura. É por isso, prof? Gente, está relacionado a isso sim. Por quê? Alguns cargos, o que é cargo, prof? Cargo é um conjunto de atribuições públicas, né, que você vai assumir depois que você alcançar a aprovação. O cargo, gente, alguns cargos, haja vista as funções que eles estão relacionadas, né, haja vista a função que aquele detentor do cargo realiza, exigem algumas características especiais dos seus detentores. Como assim? Eu tenho um delegado. O delegado é uma autoridade na sociedade, uma autoridade daquela comunidade. O delegado ele não pode ser o que? Um anão. Não pode, porque ele tem que participar de perseguição. Ele realiza uma função que é muito especial, né? Ele combate o crime, gente. Então, para o cargo de delegado, é possível estabelecer um limite de altura. Prof, esse limite de altura vai ser estabelecido no edital do concurso? Não. O limite especial, um requisito especial, vai ser estabelecido pela lei, desde que esteja justificado, né, em razão das funções que aquele cargo exerce. Ou seja, a administração pública só pode estabelecer um critério especial para acesso a um cargo público, desde que as funções que aquele cargo desempenha exijam aquela qualidade especial. Beleza? Ah, prof, por isso que tem um tratamento diferenciado então. Por isso que existe um limite de altura nesse caso, né? Haja vista as funções que o delegado desempenha. Isso mesmo. Só que você tem que lembrar que esse requisito especial deve ter fundamento na lei. O edital não é instrumento capaz de estabelecer isso sozinho. A lei tem que estabelecer. Beleza. Mas lembra disso aqui. Lembra dessa diferença. Isonomia formal é perante a lei, tá bonitinho aqui na lei, que todo mundo é igual. Mas na prática a gente sabe que não é, né? Na prática não é. Então o que o Estado deve buscar? Buscar assegurar uma isonomia material, uma isonomia na vida real, na prática. Ele vai tratar os iguais de uma forma igual e os desiguais de uma forma desigual na medida em que eles se desigualam. Beleza, prof? Entendi. Ah, prof, você falou aqui do limite de idade, que está relacionado a isso, entendi tudo isso. Próximo inciso. Galera, eu quero falar com vocês agora sobre a legalidade. Vou virar aqui um pouquinho para todo mundo me acompanhar. Eu tô numa sala de quadros, gente, aqui é maravilhoso. Vamos lá, vão me acompanhando. Vamos lá. Galera, próximo inciso, legalidade. Né? A legalidade, ela é muito importante porque ela norteia toda a vida em sociedade. Eu, Gabriela, posso fazer tudo, exceto o que a lei proíbe. Você pode fazer tudo também, exceto o que a lei proíbe. Agora, o Estado, não. O Estado é diferente. O Estado só pode fazer o que a lei autoriza. Então, enquanto eu e você somos livres para fazer o que a gente quiser, exceto o que a lei proíbe, o Estado só pode fazer o que a lei autoriza. Então, existe uma diferença entre legalidade para o particular e legalidade pública.
Legalidade para o particular, essa legalidade. Eu sou livre para fazer o que eu quiser, exceto o que a lei proíbe. Agora, o Estado não é livre para fazer o que ele quiser. Só pode atuar em conformidade com a lei. Beleza. Prof, quem é que edita a lei mesmo? Poder legislativo. Professora, mas não existem exceções? Que você falou isso muito com a gente, isso é matéria de prova. Sim, existem situações em que o poder executivo vai inovar no ordenamento jurídico. Professora, mas não é o executivo que administra a coisa pública? Sim, mas ele vai atipicamente desempenhar uma função que é típica do legislativo. Quais são essas situações? Quando a gente tem, o presidente editando uma medida provisória, quando eu estou diante de uma lei delegada, quando eu estou diante de um regulamento autônomo. Lembra do regulamento autônomo que eu falei ontem? Regulamento autônomo é aquele regulamento que vai ser o quê? Editado em substituição da lei. Que substitui a lei, que inova no ordenamento jurídico. Olha que maravilha. Então lembra disso. Galera, só porque eu já falei, veja como o caput do artigo 5º é muito importante, tá todo em vermelhinho. O inciso 1º tá falando aqui que todo mundo é igual perante a lei, né, gente? Inclusive, homens e mulheres são iguais. Tá vendo essa parte verdinha? Responde a 100 questões. Homens e mulheres são iguais, prof, perante a lei. Mas, Prof, fala a verdade, homem e mulher é igual? não, né, gente? Sabe por quê? A mulher é muito mais vítima de violência doméstica do que o homem, né? A mulher é mais fraca, ela tem menos força física. Então a gente sabe que na prática, homem e mulher não é igual. Prof, mas e aí? Se homem e mulher não é igual, o que o Estado vai fazer? Lembra que eu falei com vocês da isonomia material? O que o Estado faz? Ele confere à mulher uma série de institutos e de possibilidades de proteção. Por quê? Ele sabe que a mulher é mais fraca. O Estado sabe que a mulher sofre mais com a violência doméstica. Então ele institui alguns programas para proteger a mulher. Ele trata a mulher de uma forma diferenciada, haja vista que existe essa desigualdade. E é por isso que, por exemplo, existe a Lei Maria da Penha, beleza? Isso sim, quando o Estado faz isso, trata a mulher de um jeito especial, aí a gente está diante de uma isonomia material. Perante a lei está todo mundo igual aqui, mas a gente sabe que não é, então o Estado realiza o quê? Realiza uma conduta diferenciada, trata os iguais de uma forma igual, os desiguais de uma forma desigual, para o quê? Reduzir as desigualdades. Beleza, entendi legalidade, entendi esse inciso, vamos para o próximo inciso. Próximo inciso, gente, inciso 3º do artigo 5º. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Olha só, tá toda essa parte em verdinha, gente? Cada parte em verde responde a 100 questões de prova. Leu essa parte aqui? Leu tudo isso aqui? Aproxima o seu celular do QR Code questões e resolve algumas questões sobre essa página. Coloca aí a edição, mostra para eles como é que funciona. Viu aí? Respondeu uma questãozinha, gente, dessa página? Beleza, vamos entender. Vedação à prática da tortura. Gente, essa vedação está ligada ao princípio da dignidade da pessoa humana, a um grande valor da nossa sociedade brasileira, né? Que preza a dignidade da pessoa humana. Professora, relacionado a isso, o que eu tenho que saber? A tortura é um crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Isso é um ponto que você tem que saber. Mas sabe o que está na moda? Sabe o que está na moda? A questão que envolve o uso de algema. Galera, eu vou ler para vocês a súmula vinculante número 11 para ficar guardado. Só é lícito o uso de algema. Eu fiz uma algema aqui desenhada, tá vendo que lindo? Só é lícito o uso de algema em caso de resistência ou de fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e da nulidade da prisão ou do ato processual que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Prof, só pode algemar quando tiver receio de fuga, de perigo? Por que isso, professora? Né? A gente já tá vendo aí o criminoso. Por que isso? Ah, pessoal, muitos e muitos políticos começaram a ser presos. Aqueles políticos, né, aquela prisão daquelas pessoas de colarinho branco, poderosas. E elas começaram a se sentir o quê? Vexadas, né? Poxa, aquelas filmagens, os jornalistas mostrando aquela pessoa indo algemada, né, indo algemada para a delegacia, meu Deus do céu, e aí surgiu esse novo entendimento. Você sabe como é que funcionam esses entendimentos, né? Quando aperta pro lado dos poderosos, aí surgem esses entendimentos, beleza. Mas isso é questão de prova, então você tem que lembrar disso, tem que lembrar. Beleza, próximo inciso, esse é mais cobrado, dá uma olhadinha.
tá em vermelhinho no topo da página. Olha aqui. É livre a manifestação do pensamento. Eu tenho liberdade de dizer o que eu penso. Galera, vamos entender. O que é essa liberdade de manifestação do pensamento? A liberdade de manifestação do pensamento, a gente está falando que você é livre. É livre para falar o que você pensa. Livre para falar o que você pensa. Mas é vedado o anonimato. Sabe por quê? Galera, a liberdade sempre tem limite. Liberdade tem limite. Parece mãe falando, né? Liberdade tem limite. Não existe direito absoluto. Pessoal, no ordenamento jurídico brasileiro não existe direito absoluto. Sabe por quê? Você vai ter um direito, eu vou ter outro direito. Poxa. Aí, uma situação, o meu direito vai entrar em conflito com o seu. E aí? Que direito que prevalece? Tem uma hierarquia, professora? Não tem. Não tem hierarquia e não tem direito absoluto. Aí você está pensando... Não, prof, tem direito absoluto sim. O direito à vida é um direito absoluto. Não é um direito absoluto. Você tem direito à vida intrauterina, dentro do útero, lá na gestação, e extrauterina. Entretanto, ele não é absoluto. Se for comprovado que uma mulher está grávida de um feto anencéfalo, que não porta o cérebro, ela pode abortar. Você está vendo que não é um direito absoluto? Nenhum direito é absoluto, gente. Nenhum. Eu não posso falar que um prevalece frente ao outro. Então, toda liberdade tem limite. Sabe por quê? Porque pensa, você está falando o que você quiser. Vai que você ofende a honra de uma pessoa. Vai se a sua manifestação de pensamento está ali gerando um dano para alguém. Aquela pessoa vai te responsabilizar por aquilo. Vai te processar, pedir uma indenização pelos danos sofridos. Prof, é assim que funciona, é assim que funciona. Então é por isso que há liberdade de manifestação, mas é vedado o anonimato. Por que é vedado o anonimato? A gente tem que saber quem está falando para essa pessoa se responsabilizar. Prof, é por isso que está tendo tanto problema hoje, né? Que as pessoas se escondem atrás dos fakes. Exatamente. É por isso que está tendo tanto problema disso hoje. Muitas pessoas se escondem, os haters se escondem atrás dos fakes. Beleza. Próximo direito. Direito de resposta. Galera, alguém manifestou, um jornal publicou uma grande reportagem falando algo que não foi muito legal ao seu respeito. Você vai ter direito de resposta. Naqueles mesmos veículos de comunicação, você tem direito de quê? De responder aquela matéria, de se manifestar sobre essa questão. Galera, eu vou ler um exemplo. Todos esses incisos aqui, todos os artigos, todos os artigos da lei são explicados nesse livro aqui fininho. Eu sei que é inacreditável, eu também não acreditaria se eu não pegasse ele pra ver. Inclusive, gente, hoje no grupo da Jornada do Concurseiro Aprovado, esse capítulo vai estar gratuito para vocês inteiro. Então, acesse aqui abaixo desse vídeo o grupo agora. Vai ter novidade e vai ter esse capítulo. Pessoal, todos os incisos têm exemplos. Olha só. Como exemplo do direito de resposta, vou ler. Podemos citar o caso da Band versus o Silas Malafaia. Na Band News, um jornalista acusou Malafaia de explorar a fé alheia. Ô Malafaia, não me enche o saco. Você é um idiota, um paspalhão, pilantra, tomador de grana de fiel, explorador da fé alheia. Não vou te dar palanque. Olha o que ele falou. Então, gente, sabendo da garantia constitucional, Malafaia, sabendo dessa garantia do direito de resposta, né, falou o quê? Ele conseguiu na Band que a Band o entrevistasse pela mesma duração, pelo mesmo espaço de tempo que aquele outro jornalista tinha falado dele, para ele responder e demonstrar o seu ponto de vista. Ah, galera, isso que é direito de resposta, beleza? Próximo inciso, gente. Liberdade de consciência e de crença. Olha só. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Gente, esse inciso também está em amarelinho no manual, ele responde a mais de 200 questões de prova. Dá uma olhadinha aqui. Beleza. Prof, como assim? O Brasil é um país laico. Ele tem uma posição neutra no campo religioso. Você pode acreditar no que você quiser. Você pode ter a religião que você escolher. Inclusive as pessoas, geralmente, elas têm mais de uma religião. Elas acreditam em tanta coisa. Eu sou uma que acredito, gente, eu estudo budismo, eu sou católica, mas estudo várias religiões. Acredito em muita coisa. Beleza, entendi, prof. País laico, posição neutra. Tá bom. E os feriados religiosos no Brasil? Se o Brasil é um país laico, por que no preâmbulo fala de Deus?
Né? E eu não acredito em Deus, professor. E por que aqui tem esse tanto de feriado religioso? Gente, feriado religioso no Brasil é considerado manifestação cultural, que advém da nossa cultura. Prof, mas por que tem Deus no preâmbulo? Por que tem Deus no preâmbulo? Gente, o preâmbulo não tem força normativa, não tem força obrigatória, ele não tem um comando para a população. Sabe o que é o preâmbulo? O preâmbulo é um conjunto de ideologia, né? O que aquelas pessoas que elaboravam a Constituição estavam pensando. Qual que era a sua posição ideológica, o seu intuito, correto? Não tem força congente. O preâmbulo não gera pra gente uma obrigação, beleza? É por isso que tem Deus lá no preâmbulo. Beleza, entendi, prof. Só que essa manifestação de religião, né, gente, você pode aí, por exemplo, se reunir na sua religião e, poxa, fazer um culto. Só que esse culto não pode ser contrário à ordem e ao sossego da população. Não pode, beleza. Próximo inciso, gente. Assistência religiosa, olha só. É assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Poxa, para os presos, hospitalizados, militares e etc., essa assistência religiosa vai ser assegurada, é um direito que está no artigo 5º da nossa linda Constituição. Ainda sobre o tema religião, gente, olha só. Próximo inciso. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Como assim? Isso aqui está traduzindo o que a gente chama de escusa de consciência. Vamos dizer que a todos foi imposta uma obrigação e você vai falar assim, poxa, isso aí é contra a minha crença, contra a minha religião, não posso cumprir, Estado, essa obrigação. Não posso. Aí o Estado vai estabelecer o que? Uma obrigação alternativa. Olha, se você não pode fazer isso, que isso aí viola a sua crença, o que você acredita, a sua religião, então faça isso aqui. Se você se negar a também cumprir a prestação alternativa, aí, gente, os seus direitos políticos serão privados. Você tem que cumprir uma obrigação alternativa, beleza? Facinho, facinho, não cai tanto. Quando cai esse inciso, é a cópia do que está na lei. Cópia do que eu li para você. Próximo inciso, olha só. É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica ou de comunicação, independentemente de censura ou licença. Galera, liberdade de expressão intelectual e artística, vedação à censura, mas essa liberdade não é absoluta. Lembra que eu falei com vocês que não existe direito absoluto? Não tem direito absoluto. Não tem direito absoluto, gente. Então, beleza, eu posso criar minha arte, a minha peça de teatro, eu vou criar um filme, eu posso fazer tudo isso. Sim, essa liberdade você tem. Entretanto, poxa vida, se na sua peça de teatro tem pessoas lá praticando atos sexuais, praticando não, né, gente? Quem não é arte, né? Assim, insinuando violência, poxa, aquela peça ali de teatro vai ser classificada. Essa classificação visa assegurar os direitos de outras pessoas, a esfera jurídica de outras pessoas. Então, outra pessoa ali, mamãe, se ela for desavisada na sua peça de teatro, ela tá com o filho lá do lado, quando chega lá tem só briga, gente batendo, violência, poxa, a mãe não quer que isso seja repassado para o filho dela. Então, para fins de proteger a esfera jurídica do outro, você tá vendo que não existe direito absoluto? Porque o seu direito começa quando o meu termina. Então, para a gente conseguir conviver bem, né, é estabelecido o quê? É obrigatório a classificação do seu espetáculo. Então, seu espetáculo é classificado para maiores de 12 anos, maiores de 14 anos, maiores de 16 anos, mais ou menos assim, beleza? Ok, não tem direito absoluto, é muito fácil isso. Beleza, então vamos lá. Além disso, gente, inviolabilidade da vida privada, honra e imagem. Ah, eu tenho direito à minha imagem, à minha privacidade, à minha intimidade, professora. Tem sim. Tem sim. Você tem direito até de ficar sozinho. Ah, eu quero ficar sozinho, professora. Eu não consigo ficar sozinho. Eu quero ficar sozinho. Você tem direito de ficar sozinho. Prof, o que é honra? Quando você fala honra, eu fico confuso. Honra, gente, pode ser honra objetiva e honra subjetiva. Honra objetiva é o que os outros falam da Gabriela, o que os outros falam de mim. Poxa, Gabriela, professora, competente, bacana, gente boa, né, gente? Não é isso que vocês pensam? Eu tenho certeza que é isso que vocês pensam. Essa é a minha honra objetiva. Honra subjetiva é o que eu entendo pela Gabriela. Então, se às vezes aquela pessoa ali, a manifestação dela ali, o que ela falou, ofendeu a minha honra subjetiva, os outros nem ficaram sabendo, mas me ofendeu profundamente, poxa.
Ofendeu meu direito. Eu vou pleitear uma reparação. Sim, claro que vou, porque não tem direito absoluto. Se o exercício da sua liberdade aí de manifestação de pensamento ofende o meu direito, a minha honra, a minha privacidade, eu vou pedir uma indenização. É assim que funciona. Ah, tá, prof, entendi. Além disso, outra dúvida que gera muito sobre essa questão do portal da transparência. Prof, se a intimidade, vida privada tem que ser assegurada, como é que o Estado pega a remuneração dos seus servidores e divulga no portal da transparência? Prof, eu fico pensando assim, minha família toda não tem que saber quanto que eu ganho não, é uma pedição de dinheiro, professora. Pelo amor de Deus, tem que saber não. Galera, como você assumiu um cargo público, você trabalha em prol da coletividade. Você trabalha em prol de todo mundo, então todo mundo tem direito de saber quanto que você ganha. No portal da transparência vai estar lá o seu salário, quanto que você ganha vai estar lá. Vai estar lá para todo mundo, tá bom? Então isso é lícito sim. Só que não vai estar lá assim, Gabriela Xavier, endereço tal, rua tal, ganha tanto. Não, aí, poxa, aí prejudica até a minha segurança. Olha um exemplo legal, todos os exemplos de todos os incisos aqui estão no manual. E os esquemas também. João, eletricista, teve sua foto utilizada em publicidade de grande empresa de jornalismo, que a publicou várias vezes em uma revista de grande circulação nacional sem o seu consentimento. A fotografia retratava uma situação em que João claramente se envolvia em uma briga, um comício político, o que acabou provocando a sua demissão, gerando um forte constrangimento nas suas relações pessoais. Nesse caso, gente, olha só, o João foi participar de um comício, o jornal começou a publicar as fotos dele no comício. Poxa, o chefe dele pensava diferente dele politicamente, parecia que ele estava no meio de uma briga violenta, isso aí pegou mal para ele perdeu o emprego e a família dele toda tá criticando ele, pegou mal demais para ele. Nesse caso, ele pode pleitear uma indenização pelos danos materiais sofridos, porque ele perdeu o emprego, em razão da perda do seu emprego, bem como pelos danos morais decorrentes do constrangimento que ele foi submetido. As pessoas começaram a reconhecer ele até na rua. Ah, brigão do comício político. Ele vai pedir uma indenização, beleza? Próximo inciso. A casa é um asilo inviolável. Gente, ninguém pode entrar na sua casa, não. Ninguém, olha só. Casa é um asilo inviolável do indivíduo. E quando eu falo casa, é qualquer compartimento que não é o que? Acessível ao público. Então, você está morando num quarto de hotel? Sua casa. O seu escritório de advocacia ali? Sua casa. Inviolável. Gente, ninguém podendo nela penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Tá vendo esse tanto de ou? Esse tanto de ou, sabe o que é? Esse tanto de ou, gente, decorre do fato de que direito nenhum é absoluto. Né? A gente já sabe, direito nenhum é absoluto. Então, quando é prova que pode entrar na minha casa sem eu deixar? Flagrante delito, desastre, para prestar socorro, tá no meio de uma enchente, é uma situação que querem te salvar, poxa. E durante o dia, mediante determinação judicial. Aí olha o exemplo que eu coloquei. Bruno, proprietário de um apartamento lá na Osa Norte, em Brasília, que se encontra alugado a Maria. Certo dia, com o objetivo de verificar as condições de manutenção do imóvel, utilizando uma chave reserva, Bruno entrou no apartamento sem o consentimento da Maria. Nessa situação, houve violação ao direito fundamental. Porque, gente, eu tenho um apartamento que eu aluguei para uma pessoa. Bom que eu pego uma chave reserva e entro no apartamento só para ver de qual é que é, para ver se ela tá cuidando de tudo. Gente, pelo amor de Deus, eu tô entrando na casa dos outros. Não posso, não. Não posso. Ah, prof, não é a casa dos outros, você é a proprietária, mas... Mas na medida que eu aluguei, a residência é da inquilina, tá bom? Não pode, não. Ah, esse inciso cai. Ah, mas esse inciso cai. Gente, eu trouxe esses incisos aqui, começando a estudar o artigo 5º, começando a estudar o artigo 5º, eu vou continuar a estudar esse artigo no grupo do WhatsApp com vocês. É só entrar nesse grupo aqui embaixo. Inclusive, vou liberar um capítulo gratuito do manual para vocês nesse grupo. Mas eu não vou ficar aqui falando, que a gente já deu para vocês conteúdo demais. E eu quero que vocês absorvam tudo. Então, qual que é o meu recado? Pra gente encerrar essa aula, eu vou terminar essa aula no grupo, mas pra gente encerrar essa aula hoje aqui no vídeo, eu quero dar alguns recados. Assista a aula 1, 2 e 3 da jornada. Eu vou deixar liberado para vocês até domingo. Então, essas aulas, gente, elas juntas respondem a mais de 10 mil questões de prova e são as minhas apostas para as provas. Eu ensino para vocês como que vocês vão estudar, como estudar de um jeito mais rápido, através de esquema, através de macete, sabendo o que é mais cobrado. Galera, essa ferramenta não existe em lugar nenhum. Essa novidade aqui não existe em nenhum outro cursinho. Uma forma de estudar, gente, em 7 dias, né? Fininho,
para você esgotar a matéria em 7 dias. Essa é a minha promessa e quem não consegue esgotar a matéria em 7 dias pode pedir o dinheiro de volta, né? Eu sempre falo, a garantia nossa é de 100%. Se o aluno depois de 10 anos não gostou do material, depois de 10 anos eu devolvo o dinheiro, porque a gente se garante. Pessoal, mas eu sei que vocês querem adquirir, muita gente quer adquirir. Gente, novidade para vocês. Na segunda-feira a gente vai ter uma grande novidade para quem está no grupo, só para quem está no grupo. Para quem estiver no grupo vai ter acesso ao manual 2022. Os 30 primeiros que adquirirem vão ter acesso a uma mentoria pessoal comigo, uma mentoria sobre como estudar, para a gente conseguir esgotar, todo mundo vai conseguir esgotar cada uma dessas matérias, administrativa em 7 dias, constitucional em 7 dias. Sim, vocês vão conseguir esgotar essas 2 matérias em tempo recorde, mas também os 30 primeiros vão ter uma mentoria pessoal comigo para eu ensinar como é que vai estudar todas as outras matérias. Por quê? Eu também tenho o manual das outras matérias, galera! Não, isso vai ser incrível. E é só nos grupos, vai ser só nos grupos. Então você aí que está acompanhando esse conteúdo, entra no grupo aqui embaixo, clica no grupo para participar, aguarda, eu vou liberar PDF, vou continuar essa aula lá com vocês, vou continuar esse artigo 5º lindo e vou falar essas novidades. 30 primeiros vão ter essa mentoria junto comigo, os 30 primeiros matriculados. Vão ter encontro comigo e a gente vai conseguir estruturar como é que você vai estudar. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês, foi maravilhoso essa jornada, eu amei. Quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, deixa lá no grupo, que eu já vou lá no grupo, eu tô no grupo também. Um beijo grande e até a aprovação. O melhor caminho para aprovação em concurso público? É garantia de aprovação. Eu fui aprovado em 8 concursos, graças ao material dela. Para mim foi um divisor de água. Ferramenta poderosa. Uns macetes maravilhosos, uma explicação maravilhosa, fácil. E realmente a didática dela não tem nada parecido por aí. É de uma qualidade incrível e é um material super completo. O material é simplesmente fantástico. Eu tenho a melhor professora de Direito Administrativo que alguém já pôde... E que você vai encontrar tudo que precisa. E eu posso dizer que o seu método tem me ajudado muito na compreensão da matéria de Direito Administrativo. E está me ajudando muito, e eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na minha vida. Algo que mudou completamente a minha maneira de entender Direito Administrativo. Me ajudou a gravar e se tornou uma leitura super gostosa. Para mim foi maravilhoso. Esclareceu de uma forma bem didática, muitas dúvidas. Um trabalho minucioso e é tudo que a gente precisa. Diferencial enorme, porque eu passei a acertar mais questões e isso tem me ajudado bastante nos concursos que eu estou prestando. A didática dela é maravilhosa. Os tópicos mais importantes que a pessoa precisa... Peço que quando abri a primeira vez, assim, eu fiquei encantado com a didática, com os conteúdos, tanto como videoaulas, como questões, é maravilhoso. A forma da aprovação é um material show mesmo, é essencial para a sua aprovação. Didática, com esse tipo de abordagem que você faz, ficou bem mais tranquilo de apreender. A didática dela não tem nada parecido por aí, não tem nada igual ao livro. Passando aqui para agradecer o seu trabalho maravilhoso, lindo, top, show de bola, você arrasa. Eu amei os manuais, que essas suas flashcards, essas frases poderosas são excelentes para absorção. Eu fui aprovado somente com o material que eles mandam gratuito, então eu indico muito. Já passei no concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, passei na Sabesp do Estado de São Paulo, passei na Polícia Penal do Estado de São Paulo, como eu atuo atualmente. Eu indico muito, porque o método é único. Eu adorei a didática dela, adorei as formas que ela explica, as historinhas que ela conta, como você consegue fixar mais facilmente. Essa sua didática é maravilhosa, esse domínio do conteúdo que ela tem e oferecer esse material que possibilita o aluno, num espaço de tempo mais curto, dominar o conteúdo. Que tem as questões, tem as videoaulas, tem as audioaulas e tem todo um suporte da equipe da professora e também da própria professora. Que em vez de precisar de 1.000, 2.000 páginas, sei lá, 500, e minha cabeça, enfim, ficava muito confusa, esse material dela é
detalhado e bem claro. Eu nunca pensei que eu poderia estudar essas duas disciplinas de forma tão simples. Fora a linguagem, realmente, que é muito objetiva, muito prática. Explicações, ela coloca páginas dos manuais para que possamos estudar, né? Várias questões, muitas questões que ela envia para a gente poder resolver. Para mim serviu bastante, acumulei muito conhecimento lendo eles e vale a pena. Eu adorei. Show de bola, professora!